O tema de hoje, para a gente abrir aqui o nosso Agile Talks, antes de apresentar os nossos amigos que estão com a gente hoje, é o Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, né? A palestra é a LGPD 360 graus, do jurídico à segurança da informação, e a gente vai apresentar uma visão 360 com os conceitos dessa nova lei, e a gente vai mostrar que as empresas elas vão precisar passar por uma transformação total em seus processos e ferramentas, e vamos apresentar um caso de adequação desde o jurídico até a segurança da informação. Eu gostaria só de pedir para o Renato apresentar os nossos amigos. Renato, pode abrir sua câmera, meu querido. Queria que você apresentasse os nossos amigos que estão aqui hoje, nossos palestrantes. Hoje a gente vai ter 2. E eu vou deixar na sua mão. Boa noite aí para vocês, galera. Boa noite, obrigado, Coimbra. E gostaria de agradecer também a presença aí do Wagner Faria, ele que é um empresário no setor de tecnologia da informação, é analista de sistemas, analista de processos, possui experiência no setor de 35 anos como diretor da SSTI Tecnologia. E também agradecer a presença do Simon, que é o nosso arquiteto de soluções em nuvem, ele é fundador da Blue Hat Cloud Solutions, possui certificações AWS, CSA, MCSA, VTSP, VMTSP, DevOps Foundation, possui experiência em nuvem, virtualização, segurança da informação e infraestrutura. O Simon já atuou em projetos na Petrobras, né, no Porto Seguro, no TCU, na CASSE, Copel, Netafim, a Agrex do Brasil, o Grupo Mitsubishi, Cicobi, Credit Citrus, entre outras empresas dos diversos ramos de tecnologia. Agora é com vocês, amigos. Fala, pessoal. Muito boa noite. Agradeço a presença de todos aí, quem está acompanhando a gente. Agradeço ao Coimbra, ao Renato, pela oportunidade. Então, vou compartilhar com vocês a minha apresentação. Vou iniciar aqui. Vou focar um pouco falando sobre segurança da informação, né? Um básico aí, mas para o pessoal poder entender. E para facilitar depois a explicação do Wagner sobre o porquê da LGPD, o porquê que surgiu essa Lei Geral de Proteção de Dados, o que ela protege. Então, vocês tendo esse overview, essa noção de segurança da informação, fica muito mais fácil compreender o porquê que a LGPD existe, ok? Deixa eu compartilhar aqui e vocês me avisam se já estão vendo aí a apresentação. Meu vídeo, minha apresentação, tudo certo aí? Não, você precisa compartilhar ela pra gente, Simon. Perdão. Deixa eu voltar. Vamos lá. Compartilhar área de trabalho. Meu trabalho. Espera aí que eu já estou colocando ela aqui. Ótimo. Tá liberada. Maravilha. Bom, conforme o Coimbra falou, esse é o Project Agile Talks, né? Já da 4ª edição. Participei já da anterior e foi muito legal o evento, muito bacana a gente compartilhar conhecimento, né? E aproveitar também para fazer o networking aí, conhecer pessoas novas. Isso é muito interessante, é muito importante. Então, o Renato já me apresentou, mas está aí de novo um resumo sobre mim. E esse recurso aqui, esse QR Code que está aparecendo para vocês, ele é do LinkedIn, tá? Se vocês apontarem a câmera do celular para aí, ele já automaticamente abre o LinkedIn de vocês para fazer a adição do contato. Quem quiser adicionar, fique à vontade, mas quem quiser me procurar lá também, procura por Simon de Paula, vai aparecer esse cara bonito aí, com essa barbinha aí, bem feita. E fiquem à vontade para me adicionar lá, tá bom, pessoal? Vamos lá. Então, um breve resumo aqui da minha agenda. Eu vou falar primeiramente sobre segurança da informação. Então, vou passar para vocês uma introdução, o que é um dado, o que é uma informação, qual que é o valor dessa informação, porque, assim, de nada vale você ter apenas um dado, né, se ele não chegar a um lugar, se ele não chegar a uma informação. Então, ele precisa ter algum valor para mim, né? Depois eu vou apresentar para vocês um cenário básico de segurança da informação, ou seja, é o trivial que toda empresa deveria ter, se preocupar, né? Eu vou falar um pouquinho sobre as ameaças, o porquê que essas informações são ameaçadas, o que
pode ameaçar essas informações. Então tem fator humano, fator não humano, vazamentos de informações. E lá no final eu vou falar um pouquinho sobre engenharia social, para vocês entenderem como funciona, como acontecem essas invasões, como acontecem esses vazamentos, os ataques, quais as técnicas que os atacantes utilizam, né, para poder roubar essas informações ou utilizar para outra finalidade. Então, começando aí, a segurança da informação, pessoal, ela é, na verdade, ela está relacionada sempre, né, a um conjunto de dados, um conjunto de informação. Então, desde que você tenha um banco de dados ali, seja ele físico ou virtual, por que eu digo físico? Se você tem um armário lá, né, imagina que você não tenha computador nenhum ali no seu escritório e tal, mas tem um armarinho lá cheio de pastinhas e dados com notas fiscais, cadastro de clientes, cadastro de fornecedores, aquilo é o seu banco de dados. Então você precisa proteger aquilo. Aquilo ali tem que ter no mínimo uma chavezinha lá para ninguém abrir a gaveta, pegar a pastinha e ler. Ou seja, tudo que cai no sentido de preservar aquela informação, né, que seja de um indivíduo ou de uma organização, você está entrando no conceito de segurança da informação. Então, quando você protege aquilo ali, você está caindo no conceito de segurança da informação. Tudo bem? Então, esse primeiro slide aqui, eu estou mostrando para vocês os 5 pilares, né, básicos da segurança da informação, que é integridade, ou seja, não adianta nada você ter informação se ela não estiver íntegra. Então, você tem que prezar pela integridade da informação, ok? A autenticidade, aqueles dados ali, aquelas informações, elas têm que ser autênticas. Porque não adianta nada eu ter um cadastro com informações fictícias ali, que ali para mim não vai valer de nada. Então, eu não preciso proteger aquele cadastro fictício. Se eu tenho uma ficha de exemplo com dados de um nome que não existe, por exemplo, um documento que não existe, aquilo é fictício, eu não preciso proteger. Ninguém vai poder fazer nada com aquilo. Mas essa informação é autêntica, é verídica, eu preciso proteger ela. Principalmente agora, porque daqui a pouco vocês vão entender, né, por conta da LGPD. Confidencialidade, ou seja, essas informações, se elas forem compartilhadas, elas têm que ser confidencializadas, né? Ou seja, eu preciso confiar com quem eu estou compartilhando essa informação, com quem eu estou entregando esses dados, eu tenho que ter essa confidencialidade, né? A disponibilidade, ou seja, a informação tem que estar disponível. Imaginem, eu vou voltar lá no meu armarinho, lá no escritório, né, bonitinho, lá, trancado com chave. Se pega fogo naquilo ali, cadê a disponibilidade dessas informações? Eu tenho uma cópia delas, guardada em outro lugar? Voltando para o mundo de tecnologia, falando em segurança da informação, tem o backup dessas informações, o backup é feito em um local só, eu tenho o backup em nuvem dos meus dados para poder recuperar caso tenha algum desastre, então tem que pensar nisso também. É um dos pilares que é a disponibilidade. E o não repúdio, né? Ou seja, a legalidade, que cai um pouco na autenticidade, porque aqueles dados ali, eles têm que ter um comprometimento legal, né? Tem que ter um aceite legal ali que você pediu, né, a autorização para ter aquelas informações ali. Não posso simplesmente sair capturando informação do jeito que eu quero. Antes era essa bagunça, né? Agora a gente espera que o cenário seja organizado por conta da Lei Geral de Proteção de Dados. Não vamos esperar milagre da lei também, né, pessoal? É apenas que tenha mais organização no compartilhamento de dados, pare de ser essa bagunça que é todo mundo te mandando mensagem sem perguntar para você antes, ou seja, esse mundo de spam que a gente recebe todo dia, né? Isso tende a acabar. Esperamos que seja assim. Então, vamos lá, a introdução. Não importa a forma que a informação toma, ou os meios que ela é compartilhada, ela sempre deve ser protegida. É aquilo que eu falei. Não importa se é virtual ou físico, eu tenho que proteger essa informação, tá? Então, esse é o conceito de segurança da informação. Então, quais são as formas que essas informações podem ocorrer por aí? Imagens de vídeos, documentos, né? Ou então seja verbal mesmo. Você falou informações para alguém, eu passei o cadastro inteiro para uma outra pessoa por telefone, foi verbal, mas eu compartilhei a informação. Então tem que tomar cuidado com quem que eu estou compartilhando, tem que ter todos esses cuidados aí, tá? O dado em si, ele é qualquer elemento que você consegue identificar a sua forma bruta, só que ele não chega em informação nenhuma. Eu não consigo identificar ninguém com um dado. Como assim? Por exemplo, se eu disser para vocês aqui, ó, TV, só TV. Você encontra TV de tubo, TV de LED, TV LCD, 4K, de plasma. Então, é TV. Agora, se eu começo a colocar mais alguns dados, né? Por exemplo, TV 29 polegadas, 32 polegadas, LCD, LG,
né? Ou seja, aí eu já estou chegando, estou identificando um modelo de TV. Eu comecei com só TV, falei o tamanho dela, cheguei no fabricante, disse o modelo. Então ali eu estou chegando, né, com uma informação que eu possa identificar. Eu usei vários dados, várias fraçõezinhas de dados ali, para complementar uma informação inteira e chegar num elemento, num indivíduo, né? Que no caso eu usei a TV como exemplo. Então, assim, resumindo, os dados são os átomos da informação. Você pode ter uma informação gigantesca, mas você sabe que ela é complementada por dados. Então, aquela informação tem vários dados ali. Em um cadastro de clientes, por exemplo, uma pessoa, a gente pode pegar aí, ó, o nome, endereço, CPF, telefone, e-mail. Só aqui eu já citei 5 dados que complementam o cadastro de cliente, ok? A informação, conforme eu já disse anteriormente, ela é o resultado de todos esses dados tratados, né, comparados, classificados. Por que existem bancos de dados? Os bancos de dados são as informações tratadas, ordenadas, né, e classificadas ali. Então, você tem um cadastro de clientes. Ok, ali só tem clientes. Um cadastro de produtos, ali só tem seus produtos. Cadastro de fornecedores, só fornecedores vão estar ali dentro. Então, assim, para cada tipo de informação, você tem a organização dela, tá bom? E o valor dessas informações? Quando que eu sei que ela tem valor, que ela não tem valor? O valor da informação é determinado por você ou pela empresa. Você que vai definir se ela vai ter valor aquilo ou não. Então, por exemplo, se a informação não tem significado algum, eu não tenho o que fazer com ela, fui lá e peguei um papel qualquer com dados fictícios, aquilo ali não tem valor nenhum. Então, essa informação é sem valor. Agora, se eu pego, né, um folder, alguma coisa, um panfleto, um flyer, alguma coisa que tenha dados ali de uma empresa ou de alguém para entrar em contato, um cartão de visitas que seja, que alguém entrega para você, aquilo ali passa a ter valor, porque ali você tem dados de contatos daquela pessoa, tem o telefone, tem o endereço da empresa, então aquilo ali tem um significado, ela tem um valor, entendeu? Então, assim, ó, são dados ou informações, quem define o valor delas é a empresa, é o destinatário. Eu posso entregar um cartão meu para alguém, a pessoa não quer falar comigo, não tem interesse em nada dos meus serviços, não tem valor nenhum para ela. Eu posso entregar meu cartão para alguém, que a pessoa, opa, eu estou precisando desse serviço, eu quero falar com ele, para aquela pessoa ou para aquele indivíduo, aquela informação tem valor, ela tem significado. Então é aí que você define o valor ou não da informação, ok? Aqui já entra no segundo tópico da agenda, né, que é um cenário típico, básico, que toda empresa deveria ter. Então, lá na entrada, aqui a gente está falando, ó, veja que eu vou falar dos pilares, de novo, da segurança da informação. Então, lá em cima, na entrada, na nuvenzinha, é o seu link de internet, tá? Ali vai ser a Vivo, Algar, sei lá, seu link de internet, tá? Perceba que eu tenho tem dois roteadores lá na ponta. Por quê? A alta disponibilidade. Se um link de dados falhar, se um link de informações estiver indisponível, o outro vai estar. Assim a gente espera, né? Então, um falhou, o outro entra. Por isso que tem ali, ó, link failover. Ou seja, um falhou, o outro vai assumir. Na hora que o outro restaurar, o principal volta. Ou, né, continua quem tiver ativo ali. Aí já na frente a gente tem load balance. O que é esse cara? Ele é um balanceador de cargas. Então, o que ele vai fazer? Você vai dividir os serviços que tem dentro da sua empresa para os links ali. Então, fala, olha, serviços de banco, coisas mais importantes, vai sair pelo link 2. Navegação de internet, voz, VoIP, Skype, vai sair pelo link 1. Então, você está balanceando, né, os dados, as informações ali, os seus links. Beleza. Passou para frente, os dois bloquinhos ali, o verdinho e o azul, é o IPS e o IDS. O que significa isso? Intrusion Prevention System. Intrusion Detection System. Sistema de prevenção de intrusão, sistema de detecção de intrusão. Esses dois caras já é um serviço mais inteligente um pouquinho, que ele vai detectar intrusão e invasão dentro da sua empresa. Então, o que ele percebe ali? Olha, normalmente os usuários acessam Facebook e tal, né, os dados, webmail da empresa, então teria um acesso comum. A partir dali começou a ter um acesso para um site estranho, que nunca entrou antes, meio comprometedor, sem certificado de segurança, sabe? Algo suspeito mesmo. Aí o IPS vai detectar e fala assim, ó, esse acesso não é comum, alerta o usuário lá, tá bom?
E o Intrusion Detection System é a prevenção, né, perdão, é a detecção de intrusão. Então, se normalmente tem alguns links de fora, usuários que se conectam na VPN da sua empresa, o que é VPN? É uma conexão segura que um usuário da sua empresa pode fazer de qualquer lugar do mundo, basta que ele tenha um link de internet. Se ele estiver num hotel viajando, o vendedor estiver no hotel viajando, ele pode entrar na VPN da sua empresa. Então, é como se ele esticasse um cabo de rede da empresa até onde ele estiver, e a partir dali, ele vai poder fazer uma conexão segura como se ele estivesse dentro da empresa, para acessar o sistema, para acessar algum ERP, algum serviço que seja interno da empresa, mas de fora, ok? Então, ele sabe que isso é comum. Agora, e se vem, por exemplo, um acesso em comum da China, da Rússia, de algum lugar que não seja comum? Ele vai detectar isso como uma invasão, uma possível invasão. Ele fala, olha, está tendo muita tentativa de acesso na porta tal, lá de um IP que está vindo da Rússia. Então, automaticamente, ele vai fazer o quê? Bloquear aquele IP para não ter acesso mais. Como mecanismos de invasão são inteligentes hoje em dia, eles vão tentar por um outro IP. Aí vai começar a tentar de novo. Vai chegar a entrada ali por um outro IP, o IDS vai falar, ó, tá vindo de novo as tentativas de outro IP, eu vou bloquear. E assim ele vai fazendo. Então já é uma inteligência que o equipamento que fica ali, ó, esse firewall UTM, o que é um firewall? Ele é uma camada que fica entre a sua empresa e o resto do mundo. Ou seja, ele recebe a internet, joga para dentro, e a saída, todos os acessos que o pessoal quer fazer, passa pelo esse firewall. Ele faz o controle, ele é o guardião ali, ele que fala, opa, você vai entrar. Não, você não vai entrar. Imagine numa empresa o guarda que fica lá na porta. Então, assim, o funcionário chegou, passou o crachá, ele sabe que é funcionário. Alguém chegou ali, tentou entrar e falou, quem é você? Ele não vai deixar entrar. Esse é o papel do firewall numa rede de computadores, tá bom? Então, tudo que eu falei ali atrás, ó, o link failover, o load balance, IPS, IDS, hoje em dia você já encontra tudo unificado numa solução só, que são os famosos Next Generation Firewall, que são os firewalls inteligentes, que já tem até mais serviços do que esses que eu mencionei, tá bom? Aí, a partir disso, perceba que a rede ela é segmentada, ou seja, tudo que vai para a DMZ, que é a zona desmilitarizada, né? Ou seja, os servidores que têm acesso, que precisam de acesso a um lugar específico, o firewall já sabe quem são. E depois você tem a rede ali para baixo dos usuários. Olha os computadorzinhos ali, são os usuários desktop, né? Com notebook ou computador desktop lá. Então ali você tem financeiro, RH, o pessoal do suporte. Então tudo da empresa, os computadores estão ali. Então você segmentou, você separou a rede de servidores da sua rede de usuários. E perceba que ainda tem ali, ó, VLAN TI, VLAN final. A gente poderia ter mais VLANs. O que significa uma VLAN? É uma rede virtual. Dentro da sua rede física, você vai criar várias redezinhas virtuais e você segmenta elas. Você pode isolar uma da outra. Tudo isso a nível lógico, sem equipamento físico. Lógico, você tem o switch físico lá, mas você configura sem ter que puxar mais cabo de rede, por outro switch, tudo dentro de uma ferramenta só, de uma solução só. Você separa essas redinhas, você segmenta. Então, isso, pessoal, é uma preocupação com segurança da informação. Você está tomando os cuidados de alta disponibilidade, confidencialidade, entendeu? Para manter o seu ambiente íntegro, integridade, seu ambiente seguro. Só que isso aqui é um cenário muito básico, né? A gente ainda tem outras ferramentas, como anti-spam, anti-phishing, e eu vou falar isso aí mais para frente para vocês. Além disso tudo aqui que eu mencionei, é essencial que a empresa tenha uma política de segurança da informação. Nada mais é que um documento que todo usuário que entra, né, que todo colaborador recebe, falando ali o que ele pode acessar, o que ele não pode acessar, quais são as advertências que ele vai ter se ele tentar fazer alguma coisa que a empresa não permite. Então, você vai receber um documento que é a política de segurança da informação daquela empresa. Isso é igual para todas? Não. Cada empresa pode modificar a política de acordo com o que for na necessidade dela, ok? Vamos para o próximo tópico. Vamos falar das ameaças agora. É o meu tópico 3 lá na agenda. Então, assim, pessoal, o que é uma ameaça? Qualquer evento, tá, humano ou não, que tem potencial de causar danos aos ativos da empresa. Então, tudo que possa me causar prejuízo, me causar dano, é uma ameaça, tá? Dentro dessas ameaças, a gente tem classificado ameaças humanas, que é aquilo que parte das pessoas, e ameaças não humanas, tá? Vamos entender melhor o que é humano e o que não é humano. Uma ameaça não humana, por exemplo,
Um relâmpago que pode dar um pico de energia na rede, desligar um servidor, fazer alguma coisa, corromper informação, ele é uma ação não humana, tá? Ele veio da natureza. Um raio, um relâmpago é natureza. Um incêndio também é causado por um fator externo. Pode ser humano? Pode ser, mas imagine um curto-circuito causou o incêndio na empresa. Não foi humano isso, né? Diretamente. Indiretamente pode até ser. Inundações. A gente vê muito acontecer das chuvas aí, né? Inundar várias cidades. Então pode ser que inunde um lugar que esteja a empresa, o data center da empresa, né? Ele entrou água simplesmente lá na sala de servidores, no data center, e molhou tudo. O que eu posso fazer? Foi a chuva que causou isso. É uma ameaça que não é humana. Tempestades, catástrofes, tudo isso está classificado como ameaça não humana, ok? E o que é ameaça humana? Então, né, a gente tem como exemplo mais comum um hacker, uma pessoa que tentou invadir a sua empresa, né? Ele tentou roubar informações para usar de alguma maneira contra você ou te prejudicar. O hacker, ele é uma ameaça externa, ele está fora da empresa, ele não está no mesmo lugar, ele está fora. Então, ele é uma ameaça humana, mas externa, tá? Funcionários da empresa pode ser uma ameaça? Pode. Se você tiver algum funcionário, um colaborador mal intencionado ali, que talvez não esteja feliz ou que foi demitido e por algum motivo ele está passando informações, coisas sigilosas para alguém, ele é uma ameaça humana interna, funcionário da própria empresa. E a última ali, engenharia social, que está relacionada aos hackers, né? Ou não, pode estar relacionado também com funcionários, são métodos utilizados para extrair informações. Eu vou explicar lá no último slide para vocês o que é engenharia social e quais são as práticas usadas na engenharia social, tá bom? Então aqui, ó, eu peguei essa imagenzinha aqui, simples, mas dá para a gente perceber várias falhas que existem aqui, que são ameaças, né, às informações. Não sei se vocês conseguem identificar. Então a primeira que a gente pode ver ali, ó, compartilhar senhas, né? Olha o cara no telefone, ele falando, ó, minha senha é Dudu. O cara tá falando alto, não só a pessoa que tá no telefone, mas todos que estão na sala ali ouviram a senha dele. Isso é uma falha grave, né? Compartilhamento de senhas. Geralmente você vê em escritórios, eu mesmo já vi no supermercado de uma rede muito grande, não vou falar o nome, não era um caixa, era um computador de gerência, tinha um post-it pregado lá nesse monitor aí, com o usuário e a senha que loga naquele desktop. Falha gravíssima, pessoal. Alguém vai ali, tira uma foto, tudo bem que pode ser acessado somente dentro da rede da empresa, mas se alguém tiver mal intencionado mesmo, o cara vai conseguir entrar na rede da empresa por fora dali e vai usar esses credenciais para poder extrair informações, né? Uma outra coisa que eu nem mencionei, mas olha ali na mão do cara, um cigarrinho ali, fumando dentro do escritório. Se ele causa um incêndio ali, aquilo ali é uma ameaça, né? Um fogo, uma ameaça. O que mais? Controle de acesso. Olha o carinha lá na porta com crachá de visitante, entrando na sala. Ninguém percebeu que ele entrou. Perceba que tá todo mundo ali conversando, olhando para a tela, mas o cara entrou lá sem controle nenhum de acesso. Olha lá, o cara entrou na sala, um visitante. Talvez ali seja uma sala sigilosa, que não poderia receber visitas constantemente. Os dispositivos, apesar que a imagem é antiga, né? Olha os caras trocando disquetinho aí, com informações, você não sabe o que tem. Hoje em dia, vamos substituir isso aí por mensagens, por pendrive, ou e-mail, né? Vamos usar esses meios mais avançados aí, mas não deixa de ser uma troca de dispositivos, né? O cara tá passando um disquete para o outro, depois ele vai enfiar lá no computador dele, e aí, o que tem ali dentro? Você sabe o que é? Seu computador tem um bom antivírus, está atualizado o antivírus, não basta estar instalado, tem que estar atualizado. Então tem tudo isso de fator de ameaça, né? Fator de risco, perdão. Os documentos, né? Olha só, no lixo, tudo jogado ali sem ser destruído, sem ser fragmentado. A pessoa não tomou preocupação de destruir aquele documento, simplesmente jogou no lixo. Lá fora, quem que vai pegar isso daí? Quem que vai ter acesso? Eu tenho que ter essa preocupação, então. 5, gavetas abertas. Olha ali, que eu falei lá no começo sobre arquivo físico. As gavetas estão abertas. A visita vai entrar, ela pode nem pegar, mas ela pode olhar ali dentro e ler alguma coisa que ela não deveria ler, entendeu? Então, pessoal, voltando aqui mais uma vez, olha só, numa pequena imagem, quantas ameaças nós identificamos, né? Elas humanas ou não, porque eu falei do cigarro do cara, embora não esteja mencionado ali, o cigarro do cara é uma ameaça, que se cai naquele carpete ali, adeus aí, nem escritório. E
Então, o próximo aqui slide, eu estou mostrando para vocês algumas notícias que eu captei de alguns sites, né? A maioria que foi do site The Hack, eu esqueci de mencionar a fonte, mas o The Hack é um site que fala muito sobre vazamentos, ataques e invasões que ocorreram. É um site muito bom, eu sigo ele, leio notícias deles diariamente. Então, ali, ó, a primeira ali, Honda Global Operations Halted by Ransomware Attack. Ou seja, as operações globais da Honda foram afetadas por um ataque de ransomware. O que é um ransomware? É um tipo de... Eu vou usar essa palavra, né, para as pessoas leigas conseguirem entender mais fácil. É um tipo de vírus, né, que ele faz o quê? Quando ele infecta um computador ou uma rede, ele procura os arquivos, né, ele procura por documentos de Word, Excel, fotos, vídeos, enfim, o que ele achar na frente dele lá, ele começa a criptografar. O que é criptografar? É eu fazer de uma maneira que somente eu consiga ler. Então, através de meios digitais, né, chaves de criptografia, ele vai lá, criptografa aqueles arquivos que você acessa normalmente, você não vai conseguir acessar mais, e só quem criptografou, ou seja, o criador daquele vírus, vai conseguir descriptografar isso. Então, isso é chamado de sequestro de dados. Então, eu sequestrei aqueles dados, ó, tá comigo, agora são meus, se você quiser de novo, me paga um resgate que eu te devolvo, tá? E isso, pessoal, embora já tenha ransomwares aí conhecido no mercado, já estão velhos, manjados, a cada dia vocês não têm noção de quanto de ameaça nova que surge. Então, tem ransomware novo surgindo? Tem. Então, por isso que é sempre bom ter cuidado, ter seu antivírus atualizado, o sistema operacional atualizado. Não adianta nada você ter um antivírus bom e trabalhar com o seu Windows 98 ainda. Não sei se isso é possível, mas o Windows XP, que ainda é possível a gente ver. Cara, o XP foi descontinuado pela Microsoft, o ciclo de vida dele foi encerrado, não tem mais suporte, ele não recebe mais atualização de segurança e crítica. Então, se uma falha nele for explorada, imagina quantas empresas ainda têm o Windows XP lá dentro por um sistema legado que não pode ser atualizado, que tem que ser utilizado no XP, vai correr o risco de estar sendo invadido, de receber um ransomware dentro da empresa. O de baixo ali, ó, Snake Ransomware, tá vendo? Um outro tipo de ransomware, uma outra variante, uma outra versão. Atacou a energia de uma companhia elétrica chamada Enel. Então, o grupo Enel teve, né, a sua companhia afetada por um outro ransomware chamado Snake. O site de cursos preparatórios para a OAB vazou dados de alunos. Então, imagina, um site de cursos preparatórios para a OAB vazou dados de alunos. Imagina o tamanho do cadastro que ele vazou informações. Ali não fala, talvez na notícia, lá nos detalhes, podia mencionar alguma coisa, mas, cara, dados de alunos, né, deixaram vazar. Clínica médica deixa vazar mais de 2,3 mil laudos de pacientes. A gente está falando de dados sensíveis. Ali você tem religião, etnia, política. Talvez no médico não tenha política, mas você tem a informação do tipo sanguíneo dessa pessoa, a religião dela, para saber se ela pode receber transfusão de sangue ou não. São dados sensíveis. 2,3 mil laudos de pacientes. Imagina aí uma empresa farmacêutica tendo acesso a esses laudos, sabendo que os pacientes daquela clínica estão precisando fazer tratamento para câncer ou outro tipo de tratamento. Eles vão entrar em contato com essas pessoas para oferecer medicamentos. Tá vendo como, né, a caça e o caçador aí se encontram? Então, mais notícias ali, ó. Servidores desprotegidos, né, expõem informações de funcionários. Isso aí são de empresas, né? Imagina lá, se você tem o cadastro de funcionários, o RH bonitinho, vaza. A gente está falando de uma empresa pequena, tudo bem, vazou dados de 10 funcionários, são importantes? São. Mas imagina aí um grupo com 1.000, 2, 5 mil colaboradores. Imagina vazar tudo isso daí. De dentro da sua empresa vazou os dados dessas pessoas. Lives falsas, né, são o golpe da moda. Agora nem tanto, mas no início da pandemia, o pessoal estava fazendo lives falsas. Como assim? Eles utilizavam gravação de lives que já foram realizadas. Por exemplo, acho que Sandy Júnior sofreram com isso. Eles pegaram uma gravação, simularam que eles iam fazer uma nova live, né? Mandaram o link para as pessoas. Imagina fã, eu quero ver, né? Show da Sandy Júnior, vou acessar lá para assistir. Talvez os fãs percebam que era gravação, mas outros não. O que eles faziam? No QR Code que aparecia no cantinho ali para você fazer uma doação, não era da instituição de caridade, né? Era o código falso que os atacantes aí estavam utilizando para roubar dinheiro dessas vítimas.
Olha só como tem gente mal intencionada. Criaram live falsa para roubar dinheiro das pessoas que estavam com boa intenção de ajudar, de fazer doações. Então, olha, isso aí é só a pontinha do iceberg. O negócio é bem mais embaixo, lá fica bem mais feio, se vocês forem procurando e lendo notícias. Então, assim, ó, a mente para o mal não tem limite, tá? Assim como tem gente querendo fazer o bem, tem gente querendo fazer o mal também. Agora, deixa eu ver. Bom, esse é meu último slide, tá? Eu cheguei aqui na parte de engenharia social. Vou explicar um pouquinho para vocês as mais comuns, não são todas, mas aqui tem as mais comuns, tá? Então, como que funciona? O phishing. Por que que tem ali o desenho de um peixinho? Phishing em inglês é pescaria. A técnica é exatamente essa, pessoal. Como funciona uma pescaria virtual? Eu vou mandar algo falso, algo atraente para alguém, né? E vou esperar que essa pessoa clique no link, acesse o site. Por exemplo, vou usar aqui um exemplo de site de banco. Vocês já receberam, com certeza, um site lá falando, olha, a sua chave foi vencida, venceu, expirou seu token, clique no link abaixo para cadastrar uma nova chave, ou para atualizar o seu token no site do seu banco. Você viu lá, olhou, olha, é do Itaú mesmo, legal. Bom, se o Itaú está me mandando, deve ser verdade. Clicou e não era. Eles pegaram a sua chave antiga para tentar acessar a sua conta. E ali, depois que você clicou nesse link, o site é idêntico ao banco. Alguns conseguem até colocar um certificado de segurança, mas se você prestar muita atenção na URL, no endereço desse site, você vai ver que não é Itaú. Às vezes é Itaú com 2 U's, entendeu? A gente tem que estar muito atento a isso, pessoal. Esses golpes são muito bem estruturados, muito bem arquitetados. Muitas pessoas passam despercebida, caem mesmo, tá? Por conta disso que eu falei. Então você caiu num phishing, você caiu num golpe, você foi pescado, tá? Imagine eu mandar para um financeiro um PDF lá falando, ó, clique aqui para baixar a nota fiscal, né? Pro faturamento lá. Ele vai clicar, aquele ali é o trabalho dele, todo dia ele clica em notas fiscais. E a partir disso, né? Veja bem, por mais que eu tenha um ambiente todo protegido, com meu firewall, tudo bonitinho, tá? Passou esse e-mail e meu financeiro abriu. Logo, meu financeiro que acessa contas bancárias, faz transferências. Olha o risco, olha o tamanho da coisa, né? Beleza, a segunda técnica é o baiting. O que é o baiting? É isca. Bait em inglês é isca. Por isso que tem um ratinho ali no queijo. Eu jogo a isca ali, esperando que alguém caia nessa isca. Como isso pode ser realizado? Quem assiste séries, por exemplo, tem uma série hacker que chama Mr. Robot. Tem lá um episódio que mostra exatamente isso. Eles jogam um pendrive no chão com um software malicioso. Para quem achar, achou. Não só no pendrive, mas em CD também. Mas isso não precisa ser exatamente em pendrive ou CD, tá? Essa isca pode ser simplesmente, por exemplo, eu colo num post lá, um anúncio de um show, qualquer coisa. Eu colo um anúncio lá num post, num mural de faculdade, em algum lugar, com QR Code. Aponte aqui seu celular para dicas de não sei o que lá. A pessoa aponta e entra no link malicioso. Viu que eu deixei uma isca ali para pegar alguém. E acabo conseguindo pegar, tá? O tailgating, no mundo virtual, deixa eu pensar aqui como é que ele pode ser usado, mas para vocês entenderem melhor. Tailgating é aproveitar uma brecha, tá? Vamos usar essa nomenclatura para ficar mais fácil. Então imagine que uma pessoa está entrando na empresa, passou seu crachazinho ali. A pessoa mal intencionada que quer entrar naquela empresa, mas não tem acesso, ela vai fazer o quê? Vai disfarçar, falou que esqueceu o crachá dela, que está muito atrasada para uma reunião e precisa entrar logo. Fala, ó, segura o portão aí para mim que eu estou muito atrasado. A pessoa acaba segurando, tá vendo? Ele utilizou da educação, né, como técnica, aliada ao tailgating para poder acessar a empresa. E passa, eu já vi isso acontecer, tá? Existe uma grande empresa aí, multinacional, não vou citar nomes, tá bom? Porque isso está gravado, depois pode ser usado contra mim. Mas essa grande farmacêutica fez um teste, tá? E a pessoa conseguiu acessar a empresa, se passando por funcionário, com crachá falso, entrou na produção, tirou fotos, coisa que é proibida, tirou foto da produção e tal. Depois, lógico, essa empresa a pessoa que fez isso foi contratada para isso, tá? Então, mas ninguém estava sabendo que essa pessoa foi contratada para isso. Ela utilizou as técnicas e conseguiu acessar a empresa. Tirou foto da produção. Depois isso foi utilizado num relatório, exatamente para pontuar as ameaças, né, que essa empresa sofreu e as falhas que existem, exatamente para ela corrigir essas falhas, tá? O pretexting, como o nome já diz, eu vou usar um pretexto para extrair uma informação de alguém. Como assim?
Eu vou ligar numa empresa falando, olá, fulano, tudo bem? Aqui é o... Primeiro eu tento descobrir algumas informações dessa empresa, mas eu sei que o José trabalha na TI dessa empresa e é ele que atende todo mundo lá dentro da empresa. Show! Agora eu só preciso ligar lá para fulano do financeiro e falar para ela assim, ô, Maria, aqui é o José da TI, tudo bem? Olha, você abriu um chamado aqui para atender, a Maria vai falar, não fui eu não. Eu falo, pergunta aí para alguém, então, quem abriu o chamado? Logicamente, alguém vai ter aberto um ticket, né, um chamado de atendimento. Fulano, foi eu. Ô José, oi, queria saber, né, você que abriu o chamado, isso, eu tô com dificuldade para acessar meu e-mail e tal. Tá bom, me passa, por favor, seu usuário e sua senha. Pegou informação de usuário e senha de e-mail dessa pessoa. E muitas pessoas são inocentes e caem. Por quê? Confiança, pessoal. O José da TI, eu vejo ele todo dia, eu sei quem é. Mas a voz pode estar diferente, mas, tô meio rouca aqui, tô com uma tosse. Enfim, a pessoa que vai usar isso para uma finalidade aí maléfica, ela vai, né, arquitetar isso, estruturar de uma forma que a pessoa caia. Do outro lado, ela vai cair, tá? Então, esse é o pretexto, é o pretexto. O SMS phishing, ou, juntando as duas palavras aí, o smishing. Não só por SMS, mas eu vi muito por WhatsApp já isso acontecer também. Compartilharam outro dia no grupo do condomínio lá. Pessoal, Boticário está dando kits de graça. Olha só, isso é um phishing via mensagem de texto. Pode ser por SMS? Pode, mas também pelo WhatsApp, né? Então, pessoal, toma muito cuidado com esse negócio de empresa está dando kit de graça, empresa está dando brinde, está dando amostra. Muito cuidado com isso. Recebeu isso no WhatsApp, já desconfia. Tenta entrar no site da empresa oficial, verifica se tem alguma campanha, alguma promoção realmente verídica sobre isso. Se não tiver, não clica. Principalmente smartphones mais modernos aí, que tem acesso a uma porrada de coisa. Então você usa o seu smartphone para acessar banco, para guardar senhas, fazer várias, né, guardar várias informações importantes aí. Se você clica num link malicioso desse e, por um acaso, seu smartphone, o laptop, seu notebook, computador, enfim, é infectado, você corre o risco de perder essas informações, tá? Então, assim, muito cuidado com isso, pessoal. E o último, que é o Spear Phishing, ele é uma pesca, né? Por isso que tem esse íconezinho da pessoa com o arpão. Ele é uma pesca, um phishing direcionado. Eu não vou jogar a minha isca lá no rio, né? Esperando que qualquer peixe morda. Eu vou atrás de alguém específico. Então, geralmente, você vê essa técnica sendo utilizada com um diretor de TI, um diretor de empresa, um gerente, alguém com cargo de coordenador, alguém que tenha acesso a informações mais importantes, né? Informações que, para mim, têm um maior valor. Então, eu vou atrás dessas pessoas em específico. Em vez de ficar tentando com qualquer um, não. Eu vou mandar um phishing para aquela pessoa. Eu quero que ela caia. Eu vou trabalhar para que eu consiga roubar informações daquela pessoa, tá? E por que a minha empresa, né, a Blue Hat, existe? Exatamente para proteger a de vocês de tudo isso daí, todas essas ameaças, tá bom? Tô fazendo um merchan aqui, mas para vocês entenderem, né, que a gente tem que entender o outro lado, né? Como que você protege seu galinheiro da raposa, sabendo como que a raposa ataca. É à noite, ela vai por um buraco que tem lá no fundo. Então você tem que estar preparado para tudo isso. E, pessoal, não adianta. Por mais que você coloque concertina na sua casa, alarme, cerca elétrica, portão eletrônico, raio laser, põe o Batman lá vigiando, cara, você vai correr riscos, sempre vai ter uma ameaça, tá? Então, você nunca vai estar 100% protegido. Lógico, você pode chegar muito próximo a esse 100%, tomando todos os cuidados, todas as precauções, mas, infelizmente, eu vou ter que ser realista e falar que sempre tem coisas novas, maliciosas, tentando roubar informações, tentando vazar informações, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Pessoal, da minha parte, era isso que eu gostaria de apresentar para vocês. Espero ter sido claro, que vocês tenham entendido a minha mensagem, que eu quis passar para vocês sobre segurança da informação, o porquê que as informações são tão importantes hoje em dia, são consideradas o novo petróleo, né? Tá aí, por exemplo, o Google Moon, que é um projeto da Google de levar a internet para tudo quanto é lugar através de balões, ou seja, suba o balãozinho, cria uma rede de sem fio lá para as pessoas utilizarem a internet. Eles querem levar a internet para lugar que não tem nem comida, nem saneamento básico direito, mas eles querem levar a internet para lá. Por quê? Porque hoje em dia todo mundo tem um smartphone na mão, tem alguma coisa, e, cara, quanto mais pessoas compartilharem informações numa rede global,
mais fácil fica eu tratar esses dados, classificar e poder vender isso. Imagina eu chegar... as empresas já utilizam disso, né? Por que você recebe mensagem direcionada sabendo que você é uma pessoa entre 20 e 25 anos, que gosta de barbeador da marca X, entendeu? Por que você recebe esses anúncios aí? Entendeu? Você pesquisou um calçado lá no site e tal, e esse cookie ficou gravado, essa informaçãozinha ficou gravada no seu navegador. Ah, meu amigo, tudo que você navegar, acessar ali, vai olhar aquele cookie e vai falar, opa, ele pesquisou por calçado, deixa eu mandar um anúncio aqui, ó. É assim que funcionam os anúncios de empresas, pessoal, na internet, tá? Então, por isso que vocês estão vendo muito hoje em dia nos sites, olha, você aceita que esse site grave cookies? Você aceita os cookies desse site? Aceito. Se você não aceitar também, é só lá por não aceita e pronto. Mas é através desses cookies que você é rastreado, tá bom? A minha parte era essa, espero ter sido claro. Não sei se vai abrir agora para perguntas e respostas ou vai deixar para o final. Aí é com você, Coimbra. Opa, estamos aqui. Ô Simon, agora que a gente tem o Wagner aí, eu gostaria de continuar com ele agora nesse momento, né? Beleza. Para a gente poder pegar essas perguntas e respostas no final. Wagner, você está por aí? Opa, ao vivo e a cores, só que não tenho câmera. Não tem problema. Você Mas pode legal. compartilhar a sua tela com a gente, que aí eu já deixo a sua tela aqui para ser exibida. Tá no ar Deixa eu aí? pôr o meu áudio no mudo Espera aqui. aí. Já estou enviando para online. Pronto, sua tela já está sendo exibida. Seu som está ótimo. É Então, contigo tá então, Wagner. Maravilha. Primeiro agradecendo aí, Rodrigo, o seu convite de toda a sua equipe para nós participarmos desse evento. E nós estamos um tempinho já na área de TI. Trabalhei como analista de organização e métodos. Para quem não conhece, é uma fase inicial da análise de sistemas. E depois a gente foi para a área executiva e hoje nós estamos como diretor da SSTI, que é um canal HP em Ribeirão Preto. Porém, a gente trabalha um pouco na área de TI e a LGPD acabou nos trazendo algumas curiosidades. Isso desde o finalzinho de 2018, quando o presidente Temer, na época, sancionou a lei. E de lá para cá, a gente sempre vem acompanhando a evolução de tudo isso. Lamentavelmente, o Brasil, às vezes, não leva as coisas a sério o quanto deveria levar, e a lei somente entrou em vigor agora no dia 18 de setembro de 2020, praticamente 2 anos depois em que ela foi promulgada. E as sanções dessa lei, elas serão válidas a partir de agosto de 2021. Então nós estamos numa fase assim, existe a lei, mas não existe a sanção, né? E o Brasil, enquanto não coloca a mão no bolso, não mexe no bolso de ninguém, as pessoas não se movimentam. Mas tem muitas empresas que já estão com outro perfil, empresas que estão dando valor aos seus clientes, empresas que querem entregar valor aos clientes, que estão preocupados sim com a LGPD e com todo esse trabalho que dá um ponto fundamental na vida de todos nós. Porque quando eu olhei a LGPD, eu olhei pelo lado empresário. Poxa vida, vou ter que fazer uma série de alterações, vou ter que rever meu ERP, vou ter que rever minhas rotinas, quem é que coleta dados, o que faz com os dados, a troco do quê, só vou gastar dinheiro. Mas, por outro lado, eu, como titular de dados, eu passei a enxergar as minhas vantagens, né? Porque quantas vezes nós somos abordados e a gente não quer ser abordado? Então, nesse ponto, eu comecei a analisar a lei, não pelo lado empresarial, mas para o lado do dono do dado. Eu sou o dono dos meus dados, né? Então, nesse contexto, eu comecei a avaliar e a gente começa a prestar atenção no que acontece no mundo. Nós olhamos hoje um Facebook que tem mais de 2 bilhões de usuários. Nós olhamos um YouTube que tem quase 2 bilhões de usuários. WhatsApp, 1,5 bilhão. Nós estamos falando em bilhão de pessoas utilizando isso. O Instagram, 1 bilhão. E assim por diante. Então, nós temos essas redes sociais nas nossas vidas. Ora,
isso aqui, como disse o Simon, é praticamente o dinheiro do futuro e do presente. Dados pessoais. Quem eu sou? Quem você é? O que você está pensando? Isso tudo as empresas começaram a trabalhar indiscriminadamente. Então, se você imaginar o mundo todo em que está previsto para o ano que vem ter mais de 319 bilhões de e-mails. Gente, isso é uma coisa impressionante. Não dá nem para imaginar o volume de e-mails circulando, o volume de dados circulando. Então, passamos a ter uma preocupação e a lei, as pessoas perguntam, poxa vida, por que veio essa lei? Para que ter uma lei de proteção de dados? Isso não vai virar nada. Quem é que vai se interessar em proteção de dados? Isso tudo começou depois que acabou a Segunda Guerra Mundial. A Europa se despertou em relação à proteção dos dados pessoais, porque a lei ela atinge o primeiro objetivo de qualquer constituição, de qualquer direito humano que você tem que ter. Direitos humanos, principal base, privacidade. Você tem o direito à sua privacidade. Então, a preocupação com os dados pessoais, logo após a Segunda Guerra Mundial, veio pelo advento de que Hitler, para descobrir os judeus que estavam morando na Alemanha, ele recorreu aos dados e registros nos hospitais. Então, ele ia no hospital e obrigava o hospital a fornecer os dados de pessoas que eram de nacionalidade judaica, dando nome e endereço para ele ir atrás e prender essas pessoas. Então, quebrou-se a privacidade da pessoa. Então, de lá para cá, o mundo começou a pensar na privacidade de dados. E no Brasil, isso chegou um pouquinho com a Lei do Consumidor, que foi aprovada em 1990, começou a se preocupar um pouquinho com os direitos das pessoas. Depois a Lei do Consumidor foi regulamentada em 2013, veio o Marco Civil em 2014, mas de uma forma assim bastante obscura, não tinha uma clareza de como dar a privacidade, dar o direito da privacidade aos dados e proteção aos dados pessoais. Então, o que nós podemos observar é que agora sim, a LGPD, ela trouxe uma série de características que ela protege todos os dados pessoais. Então, nós tínhamos até então alguma coisa que era semelhante ao quê? Nós vamos começar a coletar dados, se coletam dados, esses dados são tratados sem nenhum critério, e pela inteligência artificial, como o Simon bem disse aí, pela inteligência artificial eu consigo descobrir aquilo que você está pensando, aquilo que você está imaginando. Enfim, as pessoas que têm os nossos dados, ou as empresas que têm os nossos dados, a hora que eles juntam essas informações, eles conhecem mais de nós do que nós mesmos. Então, se nós imaginarmos que você fez uma consulta no Google e depois você recebe uma chuva de informações daquele produto, onde tem, por quanto custa, com condições de pagamento em que te incentiva a você gastar, se você for consumista, você fica doido para gastar dinheiro. Então, tudo se transforma em você virar um produto. Nós viramos um produto dessas empresas que estão aí coletando dados. E como é que se coleta dados hoje? É a coisa mais fácil que tem. Você tem cartão fidelidade. Por que você faz um cartão fidelidade? Porque eles querem os seus dados. A hora que você entra num hotel, você vai simplesmente fazer uma pernoite. Veja a quantidade de dados que você fornece para um hotel. Você vai fazer uma compra pela internet? Olha a quantidade de dados que você fornece. Comprar uma passagem aérea, uma internação hospitalar, fazer um convênio de um medicamento, usar um Wi-Fi gratuito. Você vai num shopping e quer usar o Wi-Fi? Eu te dou o Wi-Fi. Só que aí você vai colocar todas as suas informações aqui primeiro. Isso é coleta de dados que nós caímos assim, de graça. Nós fornecemos imaginando que a gente está tendo vantagem. Aí sim surge a LGPD. O que é a LGPD? Ela foi inspirada na GDPR, que é
a lei europeia, que é a melhor lei de proteção de dados que hoje existe no mundo. Então, a LGPD praticamente ali é um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Embora a GDPR tem lá mais de 90 artigos, a LGPD tem 65, mas ela tem como característica o seguinte: proteção, como eu disse, proteção dos direitos humanos à privacidade. Ela quer evitar o uso abusivo dos dados pessoais e padronizar toda essa operação. Então, nós vamos aqui descrever para vocês de forma bem rápida, porque todo mundo já está falando em LGPD, nós vamos falar um pouquinho sobre os conceitos dessa lei. Então, ela trata o titular, que somos nós, que é a pessoa em que tem o domínio dos dados. Eu sou dono dos meus dados. Ela fala sobre o tratamento de dados, que é todo o jeito que você trata esses dados dentro da empresa, desde a coleta, desde a alteração, desde o uso do dado, desde a comunicação que você faz com o titular desse dado, até a forma como você armazena, a forma como você guarda isso, como é que você faz o backup. E aí nós precisamos preocupar o seguinte: o seu backup também está protegido? Tem empresas que faz o backup numa fita e sai lá na bolsa do dono da empresa, que ele leva para casa o backup. E se ele perder essa bolsa e alguém conseguir furar esse backup e copiar os dados que ali estão, né? Então, tudo isso faz parte de uma lógica de cuidados que nós temos no tratamento dos dados. Fala sobre os dados pessoais e sensíveis, né, que aí envolve religião, envolve partido político, envolve a opção sexual da pessoa. Isso são dados sensíveis que têm que ser bem trabalhados, né? Os dados pessoais são todos os dados identificados ou identificáveis, né? Então, não precisa ser simplesmente o nome da pessoa. Pode ser algo em que eu chegue na pessoa. Qualquer informação em que eu tenho a possibilidade de identificar a pessoa é um dado que eu tenho que proteger. A lei também regulamenta sobre os dados anonimizados, que é a forma em que você pode esconder os dados dentro do teu sistema. Fala sobre o consentimento dos dados, que ele tem que ser livre, informado, inequívoco pelo titular. Então, eu dou o meu dado para quem eu quero, né? Eu forneço o meu telefone, o meu nome, o meu endereço, o meu CPF, o meu RG para quem eu quero, né? E tenho o direito, depois de oferecer esses meus dados pessoais, de pedir o cancelamento desses dados. Isso tudo a lei regulamenta, né? Existem os agentes de tratamento, que é o controlador, por exemplo, é o dono da empresa que está coletando os dados, e o operador de dados, que é aquela pessoa em que trata os dados, é aquela pessoa que usa os dados para alguma coisa. E a lei também, ela tem como conceito a criação de um novo cargo, uma nova profissão, uma nova atividade, em que na lei brasileira é chamado de encarregado dos dados. Na GDPR, eles chamam de DPO, né? que é a pessoa que faz a ligação entre a empresa, que é o operador, o titular dos dados e a Autoridade Nacional da Proteção dos Dados, que é a ANPD. Então, esses são os conceitos bem básicos da lei, para vocês terem noção do que é que ela se trata. A aplicação da lei, ela está em todo o território nacional, né? Então, envolve dados coletados aqui no Brasil. Então, qualquer operação de dados feito no Brasil, coletado no Brasil, está sujeito à LGPD. O que a lei fala dos direitos, então, dos titulares? Ela fala que existe o titular do dado, nós somos titulares dos nossos dados. Quais são os nossos direitos? Primeiro, é o acesso. Eu tenho que ter acesso às informações que a empresa está fazendo com os meus dados. Então, imagine o seguinte: vou ter que ter controle na empresa
de e-mails que eu envio para o cliente, de ligações telefônicas que eu faço para o cliente, de campanhas publicitárias que eu entrei em contato com aquele cliente, das cotações que eu mandei para o cliente, dos pedidos de venda, da emissão da nota fiscal, possíveis trocas de produto, tudo aquilo que aconteceu com o cliente eu vou ter que ter registrado. E o cliente tem o direito de saber tudo o que aconteceu na empresa que envolveu o nome dele. O titular dos dados também poderá solicitar a correção dos dados junto à empresa. Eu percebo lá que tem meu nome errado, meu endereço errado, eu tenho o direito de solicitar a correção disso. E lembrando bem a todos, nós estamos falando de dados pessoais, CPF. Isso não envolve CNPJ. Então, a razão social de uma empresa, isso não contempla dentro da LGPD. Nós estamos falando de dados pessoais. O titular dos dados também pode pedir o bloqueio ou a eliminação dos dados da base. Ele pode pedir a portabilidade. Ele tem um plano de saúde, ele pede que aqueles dados sejam portabilizados para outra empresa do plano de saúde. Todas as informações que tem lá. Imagina que o plano de saúde tem arquivado ali as consultas, os tratamentos que ele fez, isso são dados pessoais, inclusive sensíveis, quando fala em saúde, eu posso pedir a portabilidade para outro plano de saúde. A informação, que é o que eu já disse, eu posso solicitar toda a informação que eu tenho ali, eu posso solicitar informações do que aconteceu sem o meu consentimento, descobrir que a empresa está usando o meu nome, sem o meu consentimento, eu posso pedir essa informação, posso pedir a revogação, olha, eu não quero mais que você use os meus dados, Se a empresa não atender o meu pedido, eu posso peticionar isso junto à Autoridade Nacional de Proteção de Dados e eu posso me opor aos tratamentos de dados da empresa. Falar, olha, eu não quero que você tenha meus dados na sua base. É óbvio que existem algumas exceções, que são regidas por lei. Por exemplo, eu não posso pedir para que a empresa retire os meus dados do arquivo de nota fiscal, porque ela precisa dos meus dados para comprovar que ela vendeu aquela mercadoria para mim. As fases aí de implementação da LGPD, se a gente for imaginar como fazer isso na empresa, nós desenhamos, dentro dos nossos projetos de implementação, duas fases distintas. A primeira é um kick-off, um tipo de um workshop, em que nós reunimos toda a empresa, desde o diretor, o dono da empresa, até o pessoal em nível de supervisão, para que nós colocamos todos na mesma página. O que é a LGPD? Porque, por incrível que pareça, agora que estão começando a saber o que é a sigla LGPD, porque de primeiro nem sabia o que era a LGPD, e isso tem trazido um certo desconforto, porque tem diretores de empresa que viu por cima, não dá um certo valor, mas agora estão começando a ver. Por quê? Semana passada, a primeira empresa brasileira foi autuada, embora não exista sanção ainda da LGPD, mas uma juíza de São Paulo achou, dentro lá do Código do Consumidor, uma forma de autuar a empresa, que foi a Cyrela. A Cyrela é uma construtora em São Paulo e ela divulgava o nome de quem comprava o apartamento dela. Isso vocês podem abrir a internet aí que vocês vão ver essa matéria, E ela foi condenada a pagar uma indenização por danos morais ao reclamante, porque várias empresas de decoração, então a empresa vendia alguma coisa, você comprava um apartamento, imagina o seguinte, tudo aquilo que vai dentro do apartamento, as pessoas ficavam te ligando para te vender. E o reclamante entrou com uma ação e ele ganhou. Uma outra ação que existe correndo aí é da Camisaria Colombo com uma empresa de cartão de todos. Fornecia dados e fazia esse cruzamento de dados. Então, com isso, os empresários começaram a olhar direitinho. Por isso que a gente faz esse workshop para colocar todo mundo na mesma página. Depois nós fazemos um levantamento da situação atual da empresa, onde a gente começa a detectar os pontos em que há a coleta de dados, com o tratamento de dados e o possível armazenamento disso. Onde estão os riscos?
Esse é um diagnóstico inicial. Depois entra a parte da implementação, que é os pontos falhos deste diagnóstico inicial, nós implementamos e ajudamos a empresa a se enquadrar para ela ficar de acordo com a LGPD. E uma consultoria pós-implementação ou mesmo um DPO terceirizado, porque não precisa ser um funcionário da empresa ou DPO, onde vai acompanhar as atividades da empresa para ver se no dia a dia ela continua em compliance com a LGPD, porque é muito comum você implanta a rotina agora e no decorrer do tempo as pessoas que ali estão acabam relaxando e quando você vê, você já está fora de toda a conformidade legal. Então, é uma consultoria que, periodicamente, você vai acompanhando as ações da empresa de acordo com o relatório de impacto que foi emitido dentro do sistema, do processo de implantação. Então, para implementar, basicamente o que eu falei está nesse slide, né? A gente tem que imaginar que você vai trabalhar na sua empresa com profissionais altamente competentes para fazer isso. Não adianta você cair nessas histórias que existem por aí. Ah, eu implemento a LGPD na sua empresa por R$ 4.999. Poxa, que serviço que esse profissional vai fazer lá? Me desculpe o profissional que está oferecendo isso. Ah, eu implemento a LGPD por R$1.000. Poxa, o que ele vai fazer para implementar uma LGPD por R$1.000? Eu já recebi vários e-mails dessa forma. Não, consulte profissionais especializados. Vai atrás de quem entende. Envolva todos os departamentos da sua empresa. Tem que se elaborar um mapa com todos os bancos de dados que contêm dados pessoais, né? E mapear o risco desses bancos, onde eles estão instalados, quem é que tem acesso, qual é o sistema que acessa. O teu sistema permite você gerar um arquivo em Excel com esses dados? Ou, se um diretor pede uma relação de clientes pessoa física, por que ele está pedindo esse relatório? Ele não pode consultar em tela? Ah, ele quer um relatório. Legal, você imprimiu um relatório com a posição, por exemplo, de devedores, né? Os clientes que estão devendo para a empresa. Aparece lá nome, CPF e o valor que está devendo. O que foi feito com esse relatório depois que o diretor leu? Ele deixou lá em cima da mesa e veio a dona Maria da limpeza, fez a limpeza, pegou o relatório e jogou no lixo. Aí alguém achou esse relatório no lixo e tem ali um monte de fonte de dados confidenciais da empresa com dados pessoais. Então, esse mapeamento de risco é importante a gente fazer a cada ponto do seu ERP. Como é que você faz isso? E nós temos que saber o seguinte, como os dados pessoais, onde estão esses dados pessoais de funcionários, de clientes, fornecedores. Poxa, mas você não falou que é só CPF? Exatamente. Você tem o cadastro do seu CNPJ e existe uma aba lá no seu ERP que são contatos. Tem o nome, tem o e-mail, tem o telefone, tem o cargo da pessoa que é representante daquela empresa que lá está no seu cadastro de pessoa jurídica, né? Então, também nós temos que pensar nas políticas de proteção do seu data center, que o Simon falou muito bem, os equipamentos individuais de proteção, levantar as políticas do firewall antivírus, reestruturar as políticas de segurança da informação, né? E aí você começa a navegar num tripé em que nós imaginamos que é o processo de implementação da LGPD. Você tem que ter um grupo jurídico que vai analisar a sua situação perante a LGPD, perante a lei. Você tem que ter um grupo de analistas de sistemas que vão entender os seus processos de como é que você tem que tratar os dados da sua empresa e você tem que ter um grupo de pessoas que conhecem da segurança da informação. Agora, o mais interessante de tudo isso é que eu vou passar aqui um pouquinho da experiência que eu tenho encontrado. É comum você chegar numa empresa, tem lá a equipe de TI, tem a equipe que faz a segurança da informação. E você tenta mostrar um serviço de análise de como está o firewall, de análise de como está a política, a empresa, através do pessoal de TI, fala, não, nós temos uma equipe boa aqui, eu tenho o melhor sistema de proteção do mundo. Eu não estou duvidando do teu sistema de proteção. Eu estou querendo conferir o teu sistema de proteção para que nós possamos fazer a 4 mãos um laudo
que vai ser o seu relatório de impacto dizendo que você foi verificado e está ok. Então, se vocês imaginarem, o time que faz a segurança da informação da empresa é o Blue Team. E eu vou fazer o papel do Red Team. Eu vou tentar invadir sua empresa, eu vou tentar verificar se tem alguma falha, eu vou ver como está a sua segurança da informação. Isso cresce, dá força ao relatório de impacto. Poxa, e por que eu preciso ter um relatório de impacto forte? Porque é o seguinte, o Simon disse muito bem, você pode ter concertina na sua casa, cerca elétrica, câmera, você pode ter um pitbull no quintal. Cara, se o ladrão quiser entrar, ele vai entrar dentro da sua casa. Tá certo? Então nós podemos ter todas as proteções na empresa. Mas de repente aconteceu a lei de Murphy. Onde você não imaginava, teve um vazamento de dados por ali. O que você vai falar para a NPD quando levantar o problema e isso vai ser analisado pela autoridade nacional? Se você apresentar um relatório substancial, coeso, conciso, tem ali tudo aquilo que você fez para proteger os seus dados, você vai mostrar à NPD o seguinte, olha, eu fiz o máximo que eu consegui fazer. Infelizmente, teve o vazamento do dado, né? Você vai receber uma advertência, vai receber uma sinalização, porque a sanção da LGPD, ela vai de uma advertência até uma multa de 2% sobre a sua receita total, limitado a 50 milhões de reais por vazamento, por ocorrência. Então, se você fizer um relatório muito bem feito, o que vai acontecer? É óbvio que a NPD vai te dar uma sanção leve. Agora, se você não apresentar um relatório em que ela confia no trabalho que foi feito, fatalmente ela vai te dar uma multa, ou uma das penalidades que existe é o seguinte, você está com a sua operação suspensa, você não pode emitir uma nota fiscal a partir de agora, até você corrigir os seus erros. Quanto custa uma empresa parada? Eu acho que é muito pior do que a multa dos 50 milhões. Né? Então, isso tudo a gente tem que ter na consciência de poder fazer um bom trabalho junto a uma empresa e profissionais competentes para a LGPD. Então, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês. E estamos abertos a perguntas e respostas. É uma coisa muito séria, né, que nós temos que dar valor, porque existe hoje 2 pontos. Primeiro, quem implementa a LGPD automaticamente está aumentando o valor da empresa. Imagina que se essa empresa, o dono quiser vender a empresa, vamos falar de uma forma bastante, né, uma linguagem popular, ele queira vender a empresa e ele chegar e falar, olha, eu estou em compliance com a LGPD, a empresa vale muito mais do que uma que não está em compliance. Porque o risco daquela em que não tem nada de LGPD é enorme dele ter um problema. Né? Então, isso é importante. Segundo, a empresa que tem LGPD, ela já pode colocar um selo nas notas fiscais dela e falar para o cliente, os seus dados aqui são protegidos. E os clientes começarão a dar valor em empresas que já têm um programa de proteção de dados. Ok? Rodrigo, é com você agora. Wagner e Simon, muito, muito obrigado mesmo. Né? Conteúdo riquíssimo. As palestras, elas são 360 mesmo. A gente tem um complemento muito bacana aí das duas visões. E eu gostaria de fazer uma pergunta só aqui, até porque a gente já está com pouco tempo. Ricardo, ele faz a pergunta que é a seguinte: atualmente, quais são as principais normas e padrões utilizados para garantir um nível adequado da segurança da informação? Essa eu vou colocar na mão de vocês dois, tanto do Wagner quanto do Simon. Quem quiser responder, estou aqui. Bom, veja bem, no Brasil, tudo, como eu disse, tudo é meio complicadinho, né? Ainda não foi instituída a NPD em nível de pessoas. O governo federal instituiu o departamento, alocou verbas, fez toda ali a formatação hierárquica dele, porém,
não tem as pessoas ainda dentro da NPD. Já era necessário que ela existisse há um ano, para ela começar a dar essas diretrizes do que é você ter um nível de segurança da informação e de compliance com a LGPD dentro da empresa. Não existe. O que a gente orienta? Exatamente o trabalho jurídico com análise de sistemas e segurança da informação, envolvendo essas 3 áreas para levantar o máximo de segurança possível. Você fala, existe um relatório de impacto padrão? Não tem. Existe uma norma do que eu devo me enquadrar para estar dentro da LGPD? Não, tem 65 artigos da LGPD que começa a ter ali as suas análises jurídicas e, é óbvio, vai ter sempre alguém de um lado e alguém do outro lado. Né? Toda lei é assim, tem aqueles que entendem de um jeito, tem outros que entendem de outro jeito. Por isso que existem os advogados e os juízes aí para decidir. Porém, eu acredito que no início desse ano já haja a constituição da NPD e ela começa, sim, a colocar algumas regras básicas de como as empresas devem se proteger. Opa, eu tenho mais 2 aqui, tá? Primeiro, como você enxerga a adesão da ISO 27701 e empresas com este selo terão uma visibilidade diferente pela NPD? Olha, a 27001 é uma coisa assim que todas as empresas deveriam, se não tiver condições de implementar ela na sua totalidade, deveria se preocupar a pelo menos caminhar dentro dela, né? Porque eu já cheguei em alguns empresários em que, imagine o seguinte, início de 2019, você falar em LGPD, início de 2020, você falar em LGPD. Se hoje as pessoas às vezes não dão muito crédito porque não tem a sanção, imagina no início. Eu dizia a eles o seguinte, olha, eu acho que aqui na sua empresa você tem muito mais dados, com muito mais riqueza do que um simples CPF para proteger. Então, se você pensar na 27001, as empresas deveriam estar muito mais preocupadas do que preocupada com a LGPD. Porque imagina o seguinte, você tem toda uma fragilidade no teu sistema de segurança da informação, alguém vai lá, invade e rouba os seus fornecedores, os seus produtos e como você constitui o preço de venda. Do outro lado, ele rouba os seus clientes. Acabou, meu amigo. Você tem um concorrente em um dia. Eu vou mapear tudo isso, montar uma empresa igualzinha ou melhor do que a sua, porque eu vou ver todos os seus defeitos. Então, olha o que o empresário ainda não imaginou. Então, quando nós de TI sai para campo e fala em 27001 e os caras às vezes não querem investir nisso, eles não sabem o que pode perder. Ô, Wagner. Pois não. Wagner. Acabei de receber aqui internamente. A pessoa que fez a pergunta, qual que é o seu nome? Quem fez a pergunta aqui, manda aqui para mim. Não é a 27001 que ele quer saber da 27701. Me desculpe, eu esqueci o tema dela. Qual que é o tema dela? Tô esperando o nome da pessoa aqui para ela me mandar. Eu vou... Já recorro aqui. A ISO 27701... É o do gerenciamento de informações, né? Isso. Ele Tá, está mais Giovanni relacionado à que privacidade mesmo, né? Ela surgiu por conta da GDPR e por conta disso, já que a LGPD foi baseada na GDPR, né? É um padrão, sim. Só que, porém, existe assim, muitos desafios com a 27701, né? Por exemplo, nela tem muitos requisitos regulamentares para manipular. Então, ela é complexa, é nova ainda. Conforme o Wagner tinha comentado, a 27001, né, é um padrão de segurança da informação, ou seja, que as empresas deveriam já seguir, né, pelo menos implementar, não total, mas boa parte dela, para estarem, pelo menos assim, com um ambiente, com um nível de garantia maior de segurança da informação do ambiente, né?
mas você não vê isso, infelizmente, não é a realidade que a gente encontra. A 27.701, ela é muito cara, né? A auditoria dela é cara para a regulamentação. Então é por conta disso que talvez não tenha tanta aderência. É igual o Wagner estava comentando. Você não precisa, por exemplo, chega uma consultoria LGPD na sua empresa, é normal você escutar, tá? Não, eu tenho o melhor jurídico do mundo que já está cuidando disso. Não, meus profissionais de TI aqui, minha segurança da informação não passa nada. Mas é exatamente isso, a gente não está querendo contestar ninguém. A gente está falando, olha, tudo bem, vocês podem ser os melhores do mundo, mas vocês têm o preparatório, vocês têm o know-how, vocês têm condições de preparar o ambiente de vocês para estar em conformidade com a LGPD. Vocês, assim, precisam de ajuda de alguém para fazer isso, entendeu? Porque é exatamente isso, nem todos os temas partem para TI. Você tem o âmbito jurídico ali, tem a parte que olha para processos, né? Segurança da informação. Então, precisa olhar de todos os lados. Então, de repente, a TI vai ter um apoio, vai ter alguém a mais ali ajudando eles a entrar em conformidade, né? Estar em conformidade para ter o relatório de impacto, né? Na verdade, a 27.701, ela é uma extensão da 27.001 e da 27.002, né? E ela ela tenta detalhar um pouco, por exemplo, ela fala da parte dos operadores, dos controladores de dados, né? Mas veja bem, ela deu uma antecipada na posição em que seria um papel da NPD, né? A NPD deixar isso mais claro. É óbvio que a NPD vai tentar também acompanhar a 27.701, mas eu acredito assim que se para colocar 27.001 no ar é complicado, a 27.701 seria o segundo passo, né? O que a gente espera é que as empresas tenham o mínimo possível nesse momento para poder dizer, olha, estou olhando para a LGPD. Mas essas normas, a 27, as 27.000, elas são fundamentais para as empresas e deveria ter essa consciência em cima do empresariado. Só que, infelizmente, eu acho que é uma culpa nossa também de não tentar mostrar para eles a necessidade de implementar essas normas dentro das empresas. Existe alguma autoridade certificadora que visa garantir a aderência à LGPD? Bom, vou deixar aqui com o Renato para ele passar aqui, tem uma última direcionada aqui para o Simon e fazer a finalização. Renato, tá contigo. Beleza, obrigado, Coimbra. O Simon, o Ícaro, ele quer saber a respeito de autoridade certificadora, né? Hoje existe alguma autoridade certificadora que visa garantir a aderência à LGPD? Ah, tá. Que emite certificados. Entendi a pergunta. Ele estava pensando que ele estava falando de certificados digitais. Não. Olha, para o cargo de DPO, né? Perdão, pela função de DPO, conforme o Wagner mencionou, a Exim, que é uma das mais conhecidas, emite a certificação oficial, né? Para comprovar que você passou no exame de DPO, tá? Então, da que eu conheço, acho que é a única que tem. Não existe outra por enquanto. Aí é o seguinte, a Exim, ela dá um certificado para a pessoa de que ela é apta a ser um DPO. Mas pelo que eu entendi da pergunta, é se existe alguma certificadora que dá um selo para a empresa e fala assim, olha, você está certificado na LGPD. Ainda não existe essas empresas e esse caráter de certificadora. O que a lei diz é que você tem que ter um relatório de impacto demonstrando as suas ações perante a LGPD. Quem foi que fez a pergunta, Renato? O Ricardo fez a pergunta. Ricardo, era isso aí mesmo? Ficou claro? Ricardo. Ricardo. Ricardo, ok. Desculpa, gente. Se tiver mais alguma dúvida, Ricardo, pode mandar para a gente, por favor, uma nova pergunta, alguma coisa assim. Bom, antes de mais nada, o Renato vai fazer aí a finalização, mas eu gostaria de agradecer a todos vocês que estiveram aqui, agradecer muito ao Simon, ao Wagner, ao Renato, a todo mundo que está aqui junto com a gente. E, Renato, eu vou deixar você encerrar, cara. Hoje é seu.
Perfeito, excelente. Pessoal, muito obrigado. Reforço mais uma vez os agradecimentos do Coimbra. O agradecimento especial ao Simon e ao Wagner, todo o pessoal que está participando aqui com a gente. Pelo grupo Projeto Ciberão, que não faz parte, fica o convite. Nós deixamos aqui no chat os links, vou até reenviar aqui, caso alguém não tenha visto. Tem o nosso site que vocês podem consultar. Amanhã estaremos aqui a partir das 8 horas novamente, dando continuidade ao nosso evento, que vai até na quinta-feira, né? São 3 dias de aprendizado mútuo aqui para nós. E dentre outros eventos que nós vamos estar realizando nos próximos dias, tá? Lembrando que amanhã é Datamine, hein, Renato? Exatamente, amanhã é o tema de Datamine, né, com o Alex, né? Isso. O Alex vai estar com a gente compartilhando os conhecimentos dele também. E aí, friso, né, a importância de participar do grupo para ficar sempre por dentro dos nossos eventos, os eventos que são gratuitos, os treinamentos que nós realizamos eventualmente. Acho que é muito importante. Tá bom? Mais uma vez, muito obrigado. Espero encontrar com todos vocês amanhã às 8 horas. Uma boa noite, pessoal. Valeu, boa noite. Obrigado, Simon. Obrigado, Wagner. Boa noite para vocês. Até mais, galera. Tchau, tchau. Obrigado a vocês também. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite.